Olá! Você já percebeu o quanto a sua frequência, a forma como você lida no seu dia, depende muito do quanto você se permite receber influências exteriores ou não? Porque eu queria falar sobre isso, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, eu sempre trago assuntos sobre frequência, e é um tema novo para muitas pessoas, por isso eu gosto muito de falar. Mas a gente não pode achar que é algo místico, algo... Enfim, não é isso. A frequência, ela existe. Isso, quando a gente começa a estudar e a colocar em prática, a gente percebe claramente o poder da frequência. E o que a gente precisa entender é que se existe uma influência externa, né, que está sempre gerando impacto na nossa frequência, a gente precisa aprender a como não se contaminar, porque eu não consigo te garantir que se hoje você tiver contato com a professora do seu filho, com o seu esposo, com os seus próprios filhos, ou com uma amiga, ou com uma colega de trabalho, que isso não possa te afetar e você nem perceber, porque a frequência daquela pessoa está baixa, porque ela está vibrando em escassez, em desespero, em medo, em insegurança, e isso, seja por energia ou por palavras, vai passar para você. Isso é fato. Então, além da gente ter um trabalho de autoconhecimento, da gente se tornar pessoas, né, melhores para o mundo, nós também precisamos estar atento a como nos relacionar com o mundo sem que o mundo nos paralise, sem que o mundo nos contamine. E muitas pessoas acabam sendo radicais. E é muito bom, em alguns casos, necessário. Se você não consegue de maneira nenhuma se bloquear dessas energias que não são aquelas que você deseja ter na sua vida, por um tempo talvez seja necessário de fato encerrar alguns relacionamentos, colocar no stand-by ali, para que você possa se fortalecer. Então tudo bem, esse é um caminho. Mas se no seu caso você escolheu ou não pode deixar de conviver com essas pessoas que você convive e que você já identificou que não estão te fazendo bem, seja numa manhã com um comentário, seja com uma atitude nervosa, seja com uma presença pesada, como lidar? E essa era a questão, a pergunta de milhões, porque não é algo simples também de responder, mas eu posso falar um pouco do que eu busco fazer e que me ajuda muito. Quando eu identifico ou me deparo com pessoas assim, ou com situações assim, momentos que me deixam com essa carga, existem algumas estratégias rápidas para você burlar ou não, ou se blindar quanto a isso. Eu vou falar 3 delas. Uma é ouvir uma música que te traga uma frequência alta. Então, por mais que ali aquela energia, aquela sensação tentou baixar a sua frequência, Bela, aquela música que eu escuto, quando eu escuto, ela vibra forte em mim, eu sinto sentimentos bons, eu começo a cantar junto. A música, ela é pura frequência, né? Então não tem como a gente negar que ela mexe com os nossos sentimentos, porque ela é uma frequência, né? Quando você tá ouvindo ali, você tá se conectando naquela frequência para ouvir aquela música. Então, ter aquelas músicas que te fazem bem, ou naquele dia aquela música que você gostaria de ouvir, coloca ela bem alto na sua casa, liga o celular, coloca bem alto, canta junto. Aqueles 4 minutos vão ser o maior investimento que você fez na sua vida em termos de mudar a sua frequência para voltar uma frequência melhor e não carregar aquela frequência ruim que de manhã, às vezes você, por causa de uma mensagem de WhatsApp, tem gente que acaba com o dia. Então você tem a chance de, primeiro, a música se fortalecer. Segundo, que a gente fala bastante também, eu e o Marcelo, é se voltar para sua rotina e não mudar a sua rotina por conta desse evento, dessa situação ou desse comentário ruim. Então, se depois do que aconteceu, normalmente eu sento e escrevo um texto no meu diário, se normalmente eu pego um café para começar o dia, eu vou fazer exatamente igual. Muitas pessoas, quando têm acesso a uma frequência ruim, elas mudam toda a rotina, porque elas param para conversar com alguém daquilo que aconteceu.
Aquilo não estava na rotina, fazer uma ligação para fulano para ficar 20 minutos falando do assunto. Elas mudam. Elas iam tomar café, não tô com vontade de tomar café mais. E vai fazer outra coisa. Não. Então manter a rotina que te faz bem, que você conquistou com tanto carinho, é fundamental para você mostrar pro seu cérebro que aquilo ali não teve importância. Ou seja, aconteceu aquilo, estou seguindo em frente. Terceira forma de você se blindar contra essa frequência ruim, nem sempre você consegue, mas é uma estratégia para você testar. Se aproxime de pessoas boas, com energia boa. Assim como uma pessoa com energia ruim, ela emana isso e a gente é contaminado, tenho certeza que existem pessoas na sua vida que te fazem muito bem. São pessoas leves, pessoas positivas, pessoas que até passam por dificuldade, mas sempre tiram um aprendizado da dificuldade, pessoas construtivas, aquela essência boa, que falam de Deus, que falam de coisas boas pra você, sempre tem uma palavra honesta e transparente. São pessoas que se sentem confortáveis na sua presença e que normalmente quando você sai da presença delas, você se sente fortalecida, você se sente alegre, você se sente bem. Não existem essas pessoas na sua vida? E elas podem ser pessoas próximas, mas em geral elas são pessoas até meio que desconhecidas. E aí eu vou dar um exemplo desse terceiro que eu fazia muito sem ter consciência que era isso que eu buscava, né? Quando tinha uma frequência ruim, eu tinha esse movimento, mas não era consciente. Mas agora eu tô ensinando pra vocês como um método meu de mudança de frequência. Mas eu trabalhei muitos anos numa multinacional e durante um período eu passei por umas dificuldades na área que eu trabalhava, né? Teve muita mudança de diretoria, mudança de liderança. E assim, a gente foi literalmente esmagados e pressionados por todos os lados. E foi assim, 1 ano e meio de luta ali, porque a nossa diretora ela não era aceita pelo grupo, então tinha muita embate, né, entre as lideranças com a nossa área. E por conta disso a frequência ficava muito ruim, muito pesada, muitas vezes na semana. E o que eu fazia de forma inconsciente? Eu lembrava que quando eu ia lá embaixo no almoxarifado, com os meninos que cuidavam do almoxarifado, a energia lá estava sempre lá no alto. Eles eram carinhosos ao me dar bom dia, eles eram atenciosos, eles eram divertidos. E aí o que eu fazia? Eu ia lá pro almoxarifado. Eu descia lá às vezes sem necessidade nenhuma, às vezes tinha um detalhe para resolver, um cartaz que eu tenho que colar, ia lá pedir ajuda para eles, vocês têm cola, vocês têm não sei o que, vocês me ajudam? E eu sentava ali e eu ficava literalmente 30, 40 minutos conversando. E que bom que a gente pode se conhecer e entender que aqueles 40 minutos na frequência ruim não iam me fazer trabalhar mais. Olha a importância da liderança em entender isso. Porque se alguém me visse lá, não ia entender. Mas ali eu estava fazendo um relacionamento que estava me energizando para eu voltar muito melhor. E aí ali a gente falava da filha de um que estava fazendo inglês. São as histórias que eu lembro, né? Falava do outro que tava com alguma coisa e tinha um que era mais bravo, tinha um que era mais engraçado e a gente ficava falando, né, coisas que literalmente somente pra energizar, pra voltar aquela energia boa. Eu saía de lá animada, feliz, sabendo que eu contribuí com algumas ideias, porque eu sempre dava alguns conselhos pra eles em termos de trabalho, em termos de família. E eu saía de lá numa troca, né? A gente nunca pode pensar que relacionamento vai ser só de um lado. É claro que quando eu ia lá também, eu buscava agregar valor pra eles, mas eu sabia que eu estava indo lá pra poder sair diferente. E realmente, aquela 40 minutos ali transformava minha mente, minha frequência voltava a ficar boa e eu conseguia ter energia pro dia todo. Olha que loucura. Mas funciona. Então, não tem mais desculpa. Né? Se você não consegue ainda manter, e isso é muito difícil, você se manter, né, com total capacidade de se blindar de qualquer relacionamento que você tenha negativo, então agora a sugestão é você ter essas 3 ferramentas na mão para testar e começar a elevar sua frequência imediatamente após você sentir que algo ou alguém baixou tua frequência e que aquilo vai contaminar e vai estragar e te impedir de ter um bom dia. E essa é com certeza um daqueles episódios de ouro que quem assistir, ouvir e colocar em prática pode depois voltar aqui para me contar como foi.
Eu vou adorar saber sua história. Faça um excelente dia.